Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de equações diferenciais de terceira ordem, que são lineares e homogêneas, né? Então, no vídeo anterior nós começamos a falar nós falamos um pouco sobre PVIs, né? Sobre existência e unicidade de soluções, e também falamos do princípio da superposição de soluções, né? E agora nós vamos dar continuidade a esse estudo, certo? Bom, qual que é o objetivo, então? Agora nós queremos falar de dois conceitos que nós já falamos para a EDOs de segunda ordem, que é a noção de Wronskiano e soluções fundamentais, tá? Então você vai ver que as ideias daqui são muito parecidas com as ideias que nós tivemos lá para as equações de segunda ordem, beleza? Só que aqui, é claro, como vão ser EDOs de terceira ordem, as coisas vão mudar um pouquinho, vai ter um aumento, né, de variáveis, um aumento natural das coisas, né? Mas a ideia principal é a mesma. Então vamos lá, vamos começar. Então nós vimos no vídeo anterior o princípio da superposição, né? E se você tem uma EDO de terceira ordem desse tipo, né? E se você tem três soluções dessa EDO, então, se você considerar uma combinação linear dessas três soluções, isso continua sendo, então, uma solução da sua EDO. Então, conhecendo três soluções, qualquer combinação linear continua sendo uma solução. Observe o seguinte, né? Você pode, por exemplo, ter o C3 igual a zero, que não tem problema em relação a isso. Ou seja, qualquer combinação linear de duas dessas três soluções continua sendo uma solução. O que eu quero dizer aqui nesse princípio da superposição é o seguinte: tendo soluções, você tem uma máquina de produzir novas soluções, fazendo combinações lineares entre as soluções que você já encontrou. Certo? Muito bem. A questão é que esse método, né, de você obter soluções, tendo soluções conhecidas, você tem como encontrar novas soluções usando esse princípio da superposição. Mas a pergunta é: será que todas essas soluções são as que nos interessam, né? Ou será que nem todas elas são as que nos interessam? Essa é a grande pergunta. E para isso, a gente tem a noção, novamente, de soluções LD e soluções LIs, que nós vamos ver agora, né? Então, nós vamos dizer que três funções, não necessariamente soluções de EDOs, mas três funções, elas são linearmente dependentes em um intervalo se você consegue três números reais, ou seja, se você consegue três escalares, não todos nulos, tais que essa combinação aqui é igual a zero. Ou seja, essa combinação de y1, y2 e y3 é igual a zero. E aqui tem um erro, né? Lambda1, y1 mais lambda2, y2 mais lambda3, y3 é igual a zero. Para todo x nesse intervalo. Então, se você consegue uma somatória desse tipo, dando zero, em que algum dos três lambdas não é zero, então você diz que as suas soluções são linearmente dependentes, ou seja, uma vai acabar dependendo das outras. Essa é a mesma ideia de vetores LDs que você viu no curso de álgebra linear. Tá? Só pedindo desculpas, aqui não é L1 e lambda 1 e y1, aqui é lambda 3 e y3, tá certo? Então, se você consegue três escalares, não todos nulos, tais que essa soma é zero, nesse caso, então, você tem três soluções LDs. Mas são funções LDs. Mas não são as funções LDs que vão nos ser interessantes. O que nos interessam são as funções que são LIs. E o que significa três funções serem LIs? É quando elas não são LDs. Então, ou seja, três funções são LDs. Se uma soma desse tipo igual a zero, implica que cada um dos três escalares, lambda1, lambda2 e lambda3, são iguais a zero. Ou seja, novamente, a definição de linearmente independente é igual à definição de vetores linearmente independentes. Né? Bom, dito isso, vamos então à ideia de Wronskiano. Né? Então, considera três funções, f1, f2 e f3,
que são 3 vezes diferenciáveis num certo intervalo i. Então, o Wronskiano dessas 3 funções no ponto x0 é esse determinante aqui. Né? Então, na primeira linha da matriz aparece f1, f2 e f3, calculado no x0. Na segunda linha aparece a derivada primeira de f1, de f2 e de f3, calculada no ponto x0. E na terceira linha aparecem as derivadas segundas de f1, de f2 e de f3. Então, este é o Wronskiano, de 3 funções no ponto x0 de um intervalo onde as 3 funções estão definidas, né? E suas derivadas também. Você pode perceber que, você está vendo essa partezinha aqui, ó? Essa partezinha é o Wronskiano das funções f1 e f2, né? Do jeito que nós definimos Wronskiano lá para 2 funções, né? Que era quando nós estudamos equações de segunda ordem. Para equações de terceira ordem, o Wronskiano ele aumenta de dimensão. Lá a matriz era 2 por 2, aqui a matriz acaba sendo 3 por 3. Se você quisesse o Wronskiano de 4 funções, o Wronskiano de 4 funções apareceria aqui uma função, apareceria uma coluna a mais e uma linha a mais aqui embaixo. Então apareceria F1, F2, F3, F4, as derivadas a derivada primeira de F1, F2, F3 e F4, a derivada segunda de F1, de F2, F3 e F4, e por fim as derivadas terceiras de F1, F2, F3 e F4. E assim por diante. Então você pode definir o Wronskiano de um número qualquer de funções, né? Sempre mantendo esse padrão. Na primeira linha aparecem as funções, na segunda as primeiras derivadas, as segundas, as terceiras, as quartas e assim por diante. Tá certo? Como nós estamos definindo o Wronskiano para 3 funções, então nesse caso o Wronskiano é o determinante dessa matriz 3 por 3. Primeira linha, as funções. Segunda linha, as derivadas primeiras. E na terceira linha, as derivadas segundas dessas 3 funções. Tá certo? Por exemplo, né? Claro, isso aqui é o Wronskiano num ponto x0. Tá? Num ponto específico. Esse x0 pode ser 1, 2, 3, 4. Ou pode ser um ponto genérico, ponto x qualquer. Tá certo? Que é o que nós vamos estudar agora. Né? Então, nós temos aqui 3 funções. A função x ln de x e x quadrado. Só lembrando que essas 3 funções elas já apareceram no vídeo anterior. Tá? Então, se você quiser dar uma olhada lá no vídeo anterior, essas 3 funções elas já apareceram lá. E o que nós vamos fazer agora? Nós vamos calcular o Wronskiano dessas 3 funções num ponto genérico x qualquer. Tá? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, na primeira linha, o que aparece mesmo na primeira linha? Dá uma olhada. Ó. Aparecem exatamente as 3 funções. Então, tá lá. X ln de x, x ao quadrado. Se você quisesse calcular no x0, você só trocaria aqui o x por x0 e acabou. O que aparece na segunda linha do Wronskiano? A derivada primeira de cada uma dessas funções. Então, aqui na segunda linha vai aparecer a derivada de x, a derivada de x ln de x e a derivada de x quadrado. Tá? Essas derivadas nós já calculamos também no vídeo passado. Tá? Então, a derivada de x é 1, de x ln de x é ln de x mais 1, e de x quadrado é 2x. A terceira linha, o que vai aparecer na terceira linha? A derivada segunda dessas funções aqui. Ou seja, a derivada disso, disso e disso. Tá? Então, o que vai aparecer aqui? 0, 1 sobre x e 2. 0 é a derivada de 1, 1 sobre x é a derivada de ln de x mais 1, e 2 é a derivada de 2x. Ou seja, esse daqui, esse determinante, é o Wronskiano dessas 3 funções num ponto genérico qualquer. E aqui você calcula o determinante do jeito que você aprendeu a calcular. Né? Então, calculando esse determinante, fazendo as contas, você obtém isso daqui. 2x ln de x, mais 2x mais x, menos 2 ln de x, menos 2x. Tá? Então, você obtém isso. Isso vai te dar no final do dia x. Quando você... Aqui deve ser mais. Ó. Aqui é mais. Desculpa. Opa, desculpa. Aqui é mais e não é menos. Aqui já tem um erro, tá? Então, isso aqui vai ficar x. Beleza? Isso.
vai ficar x. Aqui vai ficar x, aqui tem que ser mais, tá? Desculpa esse mais um erro aqui nesses slides, né? Então, esse é o Wronskiano dessas três funções num ponto x qualquer, tá? Ah, quanto que vale esse Wronskiano em 2? Vale 2. No ponto 2, por exemplo, né? Essas três funções, elas estão definidas para quaisquer números reais positivos, onde você possa aplicar, por exemplo, o ln. Então, o Wronskiano calculado no 2 é 2, no 5 é 5, no π é π, né? E assim por diante, porque o Wronskiano deu x. Tá? Bom, agora vamos considerar uma EDO, né, de terceira ordem, desse tipo, né, que é o tipo clássico que nós estamos estudando. Ela é homogênea, ela é de terceira ordem e ela é linear. Né? Supõe agora que y1, y2 e y3 são soluções, tá, em um intervalo, e que nesse intervalo as funções P1, P2 e P0, P2, P1 e P0, elas são contínuas. Tá? Então, as três soluções elas vão ser LIs sem somente se o Wronskiano em algum ponto do intervalo for diferente de zero. Então, esse é o resultado que nos permite determinar quando que três soluções são linearmente independentes. Né? Então, para você verificar se três soluções são LIs, você não precisa usar a definição de LI. Basta que você calcule o Wronskiano dessas três soluções em algum ponto. Se num único ponto esse Wronskiano for diferente de zero, é porque essas três soluções elas são LIs, tá certo? E essas funções, essas soluções LIs, elas têm a mesma importância que as soluções LIs tinham lá nas equações de segunda ordem, certo? Então, se você quer saber se essas três soluções são LIs, basta calcular o Wronskiano, calcule ela num ponto, se esse Wronskiano for diferente de zero em algum ponto do intervalo, então essas três funções elas são LIs. Tá? Então, esse é o primeiro teorema. O segundo teorema fala o seguinte: pegue novamente uma EDO linear de terceira ordem homogênea, né? E suponha que você tenha três soluções LIs em um intervalo no qual essas três funções aqui, P0, P1 e P2, são contínuas. Tá? Se você conhece uma solução, então existem três constantes, beta1, beta2 e beta3, tal que aquela solução é uma combinação linear das três soluções LIs. Interpretação desse resultado. Toda solução de uma EDO é desse tipo. Por quê? Porque aqui está escrito, se Y maiúsculo é uma solução dessa EDO, então você consegue constantes beta1, beta2, beta3, tal que Y é essa combinação linear aqui. Tá? Então, ou seja, o que isso está dizendo? Que toda solução é dessa forma. Se toda solução é dessa forma, então o que nós precisamos descobrir? Métodos que determinem soluções LIs. Se você vai lembrar das equações de ordem 2, lá era mais ou menos a mesma conversa. O que nós precisávamos lá? Soluções que fossem LIs. Lá nós precisávamos de duas soluções LIs, aqui nós precisamos de três soluções LIs para que a gente determine todas as soluções da nossa EDO de ordem 3. Então, essas soluções LIs, elas são importantes por causa... as soluções LIs são importantes por causa disso, porque a partir delas, você constrói todas as outras via combinação linear. E aí vem a próxima definição, e fala o seguinte: continue considerando uma EDO de ordem 3, né? Linear e homogênea, desse tipo aqui. Três soluções dessa EDO que são LIs, ou seja, que tem Wronskiano diferente de zero em algum ponto, elas são chamadas de soluções fundamentais. Por que soluções fundamentais? Porque todas as outras são obtidas a partir dela. Fazendo o quê? Uma combinação linear dessas três funções. Foi isso que nós vimos no teorema anterior. Tá? Então, se você quer conhecer todas as soluções,
Basta que você conheça 3 que são LIs. Eu não estou dizendo que é fácil de conseguir essas 3 LIs. O que eu estou dizendo é, se você conhece 3 que são LIs, você tem todas. E como é que você sabe que elas são LIs? Você calcula o Wronskiano. Né? Se o Wronskiano der diferente de zero em algum ponto, então essas 3 soluções elas são LIs. Tá? E elas são chamadas de fundamentais. Então, se você tem 3 soluções fundamentais, y1, y2 e y3, então esta família aqui, ou seja, a combinação linear, ou seja, todas as combinações lineares de y1, y2 e y3, isso é chamado, então, de solução geral da nossa EDO. Isso nos dá uma família, né? Ou seja, a família de todas as soluções. Por quê? Porque nós vimos no termo anterior. Toda solução é desse jeito aqui. Todas as soluções são assim. Né? E outra coisa, toda função desse tipo é solução também. Então, as únicas soluções de uma EDO são soluções desse tipo. Ou seja, se você variar o C1, o C2 e o C3, você obtém todas. Né? Então, você obtém uma família porque você obtém todo mundo. Tá? Então, essa formuleta aqui, isso é chamado de solução geral, porque ela te dá todas as soluções, basta com que você varie essas constantes C1, C2 e C3. Tá? Conclusão. Para você encontrar, então, uma solução geral de uma EDO linear homogênea de terceira ordem desse tipo, no intervalo, o que você precisa fazer? Primeira coisa, encontrar 3 soluções fundamentais dessa equação. Ou seja, você precisa encontrar 3 funções, 3 soluções, tais que o Wronskiano é diferente de zero em um certo ponto x0. Se você consegue isso, você tem 3 soluções fundamentais. A segunda coisa, a solução geral vai ser qualquer combinação linear dessas 3 funções, da y1, da y2 e da y3. Então, para você determinar a solução geral, você precisa de 3 soluções fundamentais, ou seja, 3 soluções LIs, ou seja, 3 soluções cujo Wronskiano é diferente de zero. Tendo isso, você tem a solução geral. Né? Você tem todas as soluções. Você tem uma família de soluções. Considera, por exemplo, essa EDO aqui, que é a mesma EDO que nós usamos no exemplo do vídeo anterior. Tá? Essa EDO aqui, nós vimos o seguinte, que essas três funções, elas são soluções. Isso nós já vimos no vídeo anterior. E o que nós vamos mostrar agora é que elas são soluções fundamentais. Tá? O que são soluções fundamentais mesmo? Soluções que são LIs. E para saber se elas são LIs, nós temos que calcular o Wronskiano. Tá certo? Então, vamos determinar a solução geral. Primeiro mostrando que elas são soluções LIs e depois determinando a partir delas a solução geral. Né? Como eu já tinha mencionado, né, nós vimos no vídeo anterior que elas são soluções da EDO. Isso nós já vimos no vídeo anterior. Tá? Mais ainda, nós mostramos há pouco nós mostramos que o Wronskiano dessas 3 funções aqui, ó, ele dava x. Ou seja, se esse Wronskiano dá x, então ele é diferente de zero para todo x maior que zero. Então existe pelo menos um ponto onde esse Wronskiano é diferente de zero. E como esse Wronskiano é diferente de zero, essas 3 funções aqui, elas são LIs e, portanto, são soluções fundamentais. Quem tem as soluções fundamentais tem a solução geral. Basta você tomar qualquer combinação linear dessas 3 soluções e você tem, então, a solução geral, ou seja, você tem uma família de soluções. Tá? Então, o que você pode observar aqui? Tanto no vídeo anterior como nesse, que as coisas elas se repetem. Os conceitos se repetem e é como eu falei no começo, a dimensão aumenta, porque a ordem na sua EDO aumentou. Né? Então, se você tiver uma EDO de 4ª ordem, de ordem 4 no caso, o que você vai precisar? Você vai precisar de 4 soluções fundamentais. Então, você vai precisar determinar o Wronskiano de 4 soluções fundamentais. Você precisa que o Wronskiano de 4 funções seja diferente de zero em um certo ponto. E assim por diante. EDOs de grau 5, de grau 6, de ordem 5, 6, 7, tanto faz. Né?
o número de soluções fundamentais tem a ver com a ordem da EDO. Então, EDOs de ordem 2, você precisa de 2 soluções fundamentais. EDOs de ordem 3, você precisa de 3 soluções fundamentais. EDOs de ordem 4, 4 soluções fundamentais. E assim por diante. E as soluções fundamentais, elas são determinadas via Wronskiano. O Wronskiano delas tem que ser diferente de 0 em algum ponto. Tá certo? Muito bem, com isso nós ficamos por aqui. No próximo vídeo nós vamos seguir estudando essas coisas, né, para equações de grau 3. E aí nós vamos ver como que nós podemos obter soluções fundamentais a partir de soluções, a partir de uma solução conhecida. Beleza? Enquanto isso, nós vamos ficando por aqui. Um grande abraço e espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.